Porque um processo de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal num país dividido vai causar problema para 200 milhões de brasileiros. Não é a solução. A solução é a gente, cada um, cumprir com as suas obrigações, cada um fazer o que há dentro dos limites estabelecidos pela Constituição brasileira e pedir para aqueles que possam, porventura, exacerbar as suas atribuições, que eles não o façam, nem perante o Poder Legislativo ao Judiciário, nem o Poder Judiciário ao Legislativo, nem do Executivo ao Legislativo, porque quando o Executivo erra, por exemplo, com uma edição de um decreto, sim, nós temos no Congresso Nacional um instrumento para sanar esse problema, que é o projeto de decreto legislativo, sustando o efeito do decreto do Executivo. Então, não dá para o Executivo exacerbar, nós temos um instrumento. Não dá para o Executivo entrar dentro das matérias legislativas, não dá para o Legislativo entrar dentro do Executivo e não dá para o Judiciário a todo instante tomar decisões entrando nas nossas atribuições do Poder Legislativo. Qual é o melhor caminho? Não é o impeachment. O melhor caminho é a pacificação do Brasil, a harmonia entre os poderes e cada um entender as suas atribuições e cada um cumprir com as suas atribuições, repito, sem adentrar nas agendas que são de competências de outro poder. Aí nós vamos resolver o que está estabelecido na lei, na Constituição brasileira. Harmonia e independência dos poderes, cada um cumprindo com as suas atribuições. Eu acho até um comentário muito relevante, Cajuru, fazer isso aqui agora em rede nacional, dizer que um problema que está afetando o nosso país e que também parte da política é responsável é a gente insistir em viver a todo instante momentos eleitorais. E essa divisão do Brasil e essa briga constante pelo processo eleitoral está prejudicando a gente de fazer o certo no Brasil. Porque fica uma narrativa e uma disputa de narrativa sobre a próxima eleição. Enquanto que a gente tem que sentar numa cadeira com a responsabilidade de fazer as coisas certas para o hoje e para o futuro, não para o processo eleitoral. Perfeito. E acaba que as pessoas se confundem e, em vez de fazer e sentar numa mesa os diferentes para pensar, em vez da gente ficar discutindo as nossas divergências, a gente buscar compreender as nossas convergências de país, não é de um partido político, não é de uma posição ideológica, não é de um pragmatismo de qualquer ordem, é país. O Brasil precisa de um parlamento altivo, sereno e equilibrado. E o que a gente menos precisa hoje, com tantos problemas que nós temos no Brasil, é a gente continuar com essa divisão, continuar com agressões incabidas e infundadas. Por quê? Porque o processo eleitoral do ano que vem, ou daqui a 2 anos. E no Senado a gente conseguiu fazer esse movimento, mostrar para as pessoas do partido de oposição e do partido que apoia o governo, que o Senado poderia dar um grande gesto de pacificação para o Brasil. Porque o que nós vivemos, e é importante eu registrar aqui, o que nós vivemos na reeleição do presidente Rodrigo Pacheco, do ponto de vista institucional, foi uma eleição agressiva. Muito. Aonde a eleição para presidente do Senado e do Congresso Nacional se tornou claramente um terceiro turno do processo eleitoral. Porque o país saiu muito dividido, uma eleição muito polarizada, onde as famílias estavam divididas e ainda continua, esse é o problema. Essa divisão, ela está na sociedade toda, os filhos brigando com o primo e primo brigando com o tio, uma loucura. Isso refletiu no nosso comportamento dentro da casa. Exatamente. E o que aconteceu na eleição do presidente Rodrigo? Ele foi vítima de um terceiro turno que ele não era responsável. Isso. E acabou que o terceiro turno da eleição do Rodrigo Pacheco, que foi transformado aquilo, o Senado virou um fronte de batalha de agressões contra uma candidatura legítima à presidência do Senado. Sim. Por quê? Porque aquela candidatura era apoiada pelo presidente que venceu a eleição, não pelo presidente que perdeu. Exato. E agora, passados esses 2 anos, foi tão ruim esse clima de hostilidade que a gente viveu e de beligerância, que eu consegui falar com os senadores de oposição, falar com os senadores da base do governo e principalmente com os senadores independentes, que têm um olhar de país, para a gente parar de ficar olhando no retrovisor. Porque se você vê, para fazer uma comparação, Cajuru, o carro ele tem 2 retrovisores e um para-brisa. E a gente fica
pensando e vivendo olhando para o retrovisor. Só que o retrovisor é pequenininho. Sim. E o retrovisor só olha para trás. E eu consegui falar para as pessoas... Para-brisa. Para frente, para o futuro. O que é que nós queremos amanhã para o país, não é para um partido. Isso. E essa mensagem ecoou no coração e nas mentes das senadoras e dos senadores. E acho que essa tranquilidade, esse resultado da eleição, dá um exemplo claro para o Brasil e para aqueles atores políticos que insistem em dividir o Brasil. O Senado Federal deu um exemplo claro, 2 anos depois de um clima de guerra. tensão, que a gente está pacificando o Brasil a partir do Senado, das decisões partidárias, quando indicaram a nossa candidatura. O PDT, partido da Leila, indicou a nossa candidatura, foi o primeiro partido a indicar, o seu foi o segundo partido a indicar, e aí assim veio o MDB, o PSD, o PL, União Brasil, enfim, conseguimos juntar as pessoas com uma agenda. Qual era a agenda? A agenda de dizer para atores e agendas do governo que eles estão certos ou estão errados. A agenda para ter a condição de dizer para atores e políticos de oposição que em determinado assunto eles estão certos ou estão errados. A credencial dada com a eleição foi a credencial do Congresso Nacional, porque o presidente do Senado é o chefe do poder, é o presidente do Congresso. Que o Congresso Nacional está aberto para o diálogo e para uma agenda comum. Isso. E essa agenda comum que nós estamos buscando construir sob a liderança dos líderes partidários, ouvir todos os senadores. Leila, te respondendo diretamente, a gente não pode ter veto para conversar com o senador, com o partido, claro, mas a gente pode dizer que esse assunto não é o que importa para o Brasil. Não, é sensacional. Inclusive, só um segundo, Leila. Só para entrar, e para você aí do outro lado, entender em bastidores a força que este homem tem, que você sabe, lá dentro do Congresso Nacional, com o presidente Lula. O presidente Lula, quando o apresentou ao presidente francês Macron, não sei se você tomou conhecimento dessa, o Lula virou e falou assim para o Macron, esse é o rei do Congresso Nacional. E o Macron ficou olhando para ele, né? Você vê o carinho que o Lula tem. Então, aproveitando esse gancho, antes da colocação da Leila, senão a gente vai deixar o assunto se perder. O presidente Lula, para quem não sabe, recebe apenas o Davi até de madrugada. Eu acho que só você que a Janja permite. que a querida Janja permite. Ele fica até 1h15 da madrugada, sozinho ele e o Lula. É porque o Davi também não dorme, né? Se você e o Lula ligação, não. O Lula também não. Já que o Cajuru está contando o segredo aqui, eu vou contar o meu também. Porque o Lula falou para nós dois que ele não dorme. O Davi também não dorme, não. Eu fico na operação reumatismo. Sabe qual é? Qual que é? Só nas articulações. A madrugada. Só para concluir, o presidente Lula já te ouviu sobre reforma ministerial? E qual é a sua opinião sobre essa pauta que é prioridade nesses momentos, né? Cajuru, antes de voltarmos depois do Carnaval? Nós fizemos a eleição 1º de fevereiro, num sábado. Na segunda-feira, o presidente Lula recebeu a mim e ao presidente Hugo para aquela coletiva com a imprensa. Eu acho que foi muito significativo aquele gesto, para mostrar que as casas estão unidas. Importante fazer um registro, um parêntese dessa pergunta. Nós estamos muito alinhados com o presidente Hugo Mota. Estou muito feliz com a conduta e com a postura do Hugo, do ponto de vista da relação institucional entre Câmara e o Senado. E é público, nós vivemos momentos difíceis, porque a relação do presidente Arthur Lira com o presidente Rodrigo era Pacheco terrível. Foi um problema que nós vivenciamos esses 2 anos nessa relação institucional. E eu conversei com o presidente Hugo Mota várias vezes depois da eleição dele, ele comigo. Poucas pessoas sabem, eu tenho uma relação de mais de 10 anos com o Hugo Mota, sou amigo dele. Que maravilha. E fiquei muito feliz quando ele se elegeu presidente da Câmara, porque eu tinha a convicção que nós íamos caminhar juntos. E ele tem dito isso e eu quero repetir aqui publicamente. Nós estamos integralmente alinhados, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, inclusive em uma agenda muito cara para os senadores. A senadora Leila foi vítima desse procedimento, vários senadores foram, que é uma alteração que fizeram no regimento da Câmara, impedindo quem era a casa iniciadora e quem era a casa revisora. Esse era um assunto delicado, porque constrangia todos os senadores, essa alteração. Foi uma alteração feita pela Câmara, o Senado não fez a alteração. Acabou que todos os projetos que se iniciavam no Senado
eram apensados a um projeto na Câmara e a Câmara virava a casa iniciadora de uma proposta que tramitava há anos no Senado. E o presidente Hugo Mota foi muito firme, vai mudar o ato da mesa diretora Ótimo. e vai retomar o trâmite natural, casa revisora, casa iniciadora das leis. E outro assunto muito delicado e muito caro para o Senado e para o governo é que há na Constituição brasileira, imposto por um instrumento constitucional, um mandamento constitucional, a questão das medidas provisórias. E a gente também estava impedido, por uma decisão da Câmara, de fazer a comissão e a instalação das comissões mistas de medidas provisórias. O presidente Hugo, na primeira reunião com o Colégio de Líderes, informou que ia retomar a constituição das medidas provisórias, que é um mecanismo constitucional do Poder Executivo, assegurado na Constituição e que estava impedido de acontecer. Então, estou citando duas coisas para vocês também, e eu disse aqui na reunião do Colégio de Líderes, que eu estou muito feliz com esse início do Hugo e do Davi. Atrapalhou muito o nosso trabalho. Atrapalhou, a gente não conseguia tomar a frente das coisas que nós sonhávamos no Senado. Isso. E o que é que está alinhado, Cajuru e Leila? As agendas que são importantes para deputados e deputadas, os senadores darão prioridade. Esse foi o meu compromisso. As agendas que forem importantes para senadoras e senadores, a Câmara dará prioridade. Você não está escorregando da pergunta de reforma ministerial. Sem vaidade, não. Eu quero responder que isso aqui vai complementar a sua pergunta. Então, eu quero dizer que nós estamos muito alinhados. Um abraço ao Hugo e dizer que eu tenho certeza que ele vai ser muito exitoso. Eu não conheço, quero conhecer, porque eu só ouço falar bem dele. É um menino muito bom, meu amigo pessoal e nosso presidente. Sobre a pergunta, eu já tive nesses 15 dias vários encontros com o presidente. Inclusive, nós fomos ao Amapá fazer um evento muito significativo para o Amapá. Me permita novamente falar do Amapá para dizer o tamanho da desigualdade do Brasil. O Amapá foi criado o Estado em 88, delegaram muitas atribuições para os amapaenses, virou um Estado da Federação e agora, 15 dias atrás, 10 dias atrás, o Amapá teve a oportunidade de ser dono dos seus destinos, pegando as suas terras. Imagina só, Cajuru, 36 anos depois de um Estado da Federação ser criado, 36 anos depois que a gente consegue ter o título das nossas terras. Sim, é uma coisa inacreditável. Uma vitória, né? Uma vitória. E nessa viagem nós falamos de muitos assuntos. Entre eles, reforma. Ocorre que, especificamente sobre essa agenda de reforma ministerial, nem o presidente Lula, nem os seus auxiliares que conversaram com a gente em alguns eventos, me perguntaram, ou me questionaram, ou pediram a minha sugestão sobre essa reforma dita pela imprensa ministerial. Você tem sugestões? Não, eu quero ser demandado. Deixa eu dizer para você como eu acho que eu devo agir, até por conta da independência e da harmonia entre os poderes. Quem faz a reforma ministerial é o Poder Executivo. Quem tem o diário para nomear ministro e exonerar é o presidente do Brasil. O governo que nós estamos vivendo do presidente Lula é um governo de coalizão, clássico. O governo convida vários partidos políticos e agremiações partidárias, constrói uma base sólida no Congresso, a Câmara e Senado, e compõe o governo abrindo agendas e pastas ministeriais para sua composição. Passado 2 anos dessa primeira conversa, e eu posso registrar para você que na primeira conversa que eu tive com o presidente no início do mandato dele de presidente, eu tratei da reforma ministerial. Olha aí. Há 2 anos atrás, enquanto senador da República, enquanto dirigente partidário, eu tratei sobre as nomeações e a participação do União Brasil no governo. Mas agora, nessa nova reforma ministerial de 2 anos, especificamente comigo ou com a União Brasil, eu ainda não tive o privilégio e a oportunidade de tratar com o presidente Lula especificamente sobre nomeação de ministro, sobre composição de governo, sobre o futuro desse segundo biênio do governo do presidente Lula. Mas eu tenho certeza absoluta que em algum momento nós vamos fazer essa conversa, até porque tanto os republicanos do presidente Hugo Mota, que está no governo, como União Brasil, que está no governo, merece e é necessário que se tenha uma conversa para tratar esses assuntos de governo, principalmente de coalizão, que é o governo que o presidente Lula vem nos liderando. Admirável Leila do Vôlei. Aproveitando aqui que você falou rapidamente uma frase a respeito da independência entre os poderes, né? Você, em 2019, você foi muito um apaziguador, né? Ou, digamos, o bombeiro
né, do Legislativo, representante do Legislativo à época que você era presidente, muito da relação do Executivo, na época era um outro governo, né, na disputa, né, naquele ambiente muito tenso que havia com o Judiciário. Isso a gente acompanhou demais, Davi, você foi muito importante naquele momento, nessa relação. Hoje nós estamos vivendo um outro momento em que a gente está vivendo uma certa tensão, né, com o Judiciário. Qual é a tua postura com relação? Estou falando das emendas PIX, né, de todas as decisões que o STF vem tomando. Qual é a sua posição? O que você pensa com relação a esse relacionamento do Legislativo atualmente com o Judiciário? Leila, eu penso que ele deve ser para o país o melhor possível. E eu vou trabalhar como trabalhei em 2019 para que isso aconteça. Concretamente, o que há da parte de algumas lideranças políticas no parlamento brasileiro é sempre a opinião em que o judiciário está se metendo em assuntos que dizem respeito ao legislativo e até mesmo ao executivo. Se você for ver do ponto de vista legislativo, o judiciário ele só age quando provocado. Tem uma coisa que nós temos que discutir urgentemente no Brasil, que hoje tem no arcabouço jurídico do Brasil, você tem 300 instituições que podem ingressar no Supremo Tribunal Federal com qualquer instrumento jurídico, questionando alguma decisão de alguém, seja do Executivo ou seja do Legislativo. Nós temos que urgentemente limitar isso, porque não cabe nenhum superior tribunal, como é o STF do mundo, ter a legitimidade das ações, 300 organismos poderem entrar com ADIM, com mandado de segurança, com algum recurso. Ou seja, o judiciário ele é sempre demandado, ele é sempre instado a responder alguma coisa. E quando ele é instado a responder alguma coisa do ponto de vista jurisdicional, digamos assim, e quando ele tem um leque muito grande de pessoas que podem ingressar no Supremo, acaba algum desses descontentes que ingressaram no Supremo contra o Legislativo ou contra o Executivo, tendo êxito nas suas decisões. E que são inerentes a esses dois poderes. O judiciário é para isso, ele decide judicialmente e juridicamente. Então a gente tem que fazer um debate sério sobre esses atores que podem acessar o Supremo Tribunal Federal, questionando inclusive as legislações que são votadas pelo Congresso ou as decisões políticas tomadas pelo Executivo. Por quê? Porque em um momento ou outro vai ter uma decisão que agrada e outra que desagrada. Então, se nós limitarmos o leque de pessoas ou de organismos que podem acessar o Supremo, a gente talvez tenha uma convivência mais pacífica nessa relação. Porque sabe o que acontece também? A Câmara dos Deputados vota uma lei, 450 deputados votam uma lei de 513 deputados. O Senado referenda essa lei com 60 senadores ou 70 de 81. Entra uma instituição no Supremo Tribunal Federal questionando o trecho da lei ou a lei toda. E um ministro do Supremo suspende a lei. Isso está errado mesmo. Não tem condições. Porque uma decisão monocrática de uma autoridade da Suprema Corte suspende uma lei votada num Congresso de 593 congressistas, 513 deputados e 81 senadores, 594. Então, isso acaba gerando, de novo, uma tensão e um atrito permanente em relação às decisões do Judiciário. Então, nós votamos uma PEC em relação a isso, está na Câmara dos Deputados, que só o Pleno do Supremo Tribunal Federal pode alterar uma decisão do colegiado do Congresso Nacional. Mesmo que ele altere no Pleno, mas ele está alterando com a maioria, não com uma decisão de um ministro. Tanto que eu votei favoravelmente a essa proposta. Mas, não me referindo a isso, mas falando isso, o que eu acho que tem que ter todos os dias é conversar, dialogar e buscar o entendimento para a gente pacificar o Brasil. Não adianta, esse atrito institucional não leva o Brasil a lugar nenhum, enfraquece o Judiciário, enfraquece o Executivo e enfraquece o Legislativo. E Judiciário enfraquecido, Legislativo enfraquecido e Executivo enfraquecido é péssimo para todos os brasileiros do ponto de vista institucional. E eu estou buscando isso. Se você perceber, Leila, eu estou desde a eleição tratando com o presidente Hugo a questão relacionada às emendas parlamentares. É
uma injustiça criminalizar o Congresso brasileiro, que tem a autoridade legitimada pelo voto popular de transferir recursos do orçamento da União para os rincões do Brasil. Vírgula, vou voltar ao começo da minha conversa do Brasil desigual que nós temos hoje. Sabe quantas vezes o Estado brasileiro ia fazer uma creche no município de Laranjal do Jari para botar 500 crianças? Nunca, porque nunca fez. Quem fez foi uma emenda do senador Davi Alcolumbre, colocada na prefeitura do prefeito Márcio Serrão, e que fez uma creche para cuidar de 500 crianças lá no sul do Amapá, na fronteira com o Pará. Então o Estado brasileiro é muito desigual e as emendas parlamentares são o que diminui essas desigualdades. Se você quiser discutir comigo o montante das emendas, eu concordo. Se você quiser discutir a transparência das emendas, eu apoio. A rastreabilidade eu apoio. A transparência eu apoio. Mas bora fazer para todos os poderes. Todos. Porque não dá para criminalizar o poder legislativo e o judiciário não ter transparência, o executivo não ter transparência, o Ministério Público não ter transparência, os tribunais não terem transparência. Por que também não dá? Porque não dá para o Estado brasileiro, que escolheu a sua prioridade, que é o PAC, ter 120 bilhões de reais para obras prioritárias no Programa de Aceleração de Crescimento do Governo Federal e o Congresso não ter os recursos adequados também para distribuir em 5.570 municípios brasileiros, em todas as regiões do Brasil, a partir das pessoas que tiveram voto. Porque as cobranças, Leila, são na Leila, quando ela está numa cidade satélite aqui em Brasília, ou do Cajuru, quando está em Goiânia ou outro município. São no Davi, no Amapá, no Calçoene, no Oiapoque, de recursos. Então, nós temos a legitimidade, nós temos que organizar a transparência, está tudo certo. Nós temos que organizar a rastreabilidade, está tudo certo. Aqueles que cometeram irregularidades têm que serem avaliados e punidos na forma da lei, porque sabe o que acontece também? Não inocentes pagarem por pecadores. Está todo mundo, Cajuru, no mesmo bolo. Exatamente. Se você andar na rua hoje, as emendas parlamentares estão criminalizadas. E quando elas estão criminalizadas, está criminalizado o poder legislativo. Não dá para criminalizar o Congresso. Separa o joio do trigo, cuida daqueles que cometeram irregularidades. E eu vou deixar uma pergunta para você e para os brasileiros. Um senador ou um deputado federal que coloca uma emenda para fazer uma escola em uma cidade no Brasil. Isso. Que a obrigação dele é apresentar a emenda para fazer a escola, colocar no orçamento e liberar o recurso para a Caixa Econômica fiscalizar. Ele vai pagar pelo erro do prefeito? Exatamente. Ele está pagando hoje. Ele vai pagar pelo erro do secretário de Educação, que uma hora ou outra fez algum desvio, não estou dizendo que fez, mas se o secretário de Educação fez, ele é ser humano, tá? Isso. Ser humano é mente criativa. Pro bem e pro mal. Mas é o mundo real. Mas a resposta para ti aí, me perdoe. Aí eu fui o primeiro, me perdoe, modéstia à parte, a usar compliance. Ou seja, emenda minha chega com fiscalização total e com exigência semanal de prestação de contas. Eu acho que todo parlamentar tinha que usar compliance. Tá bom. Tanto que o ministro Lewandowski me cumprimentou por isso. Você está certo também, foi uma bela iniciativa sua, do senador que botou a emenda. Mas não dá para me saber se o secretário de Educação é sério, é honesto ou não. Aí tem mais. Não dá para me saber se o presidente da comissão de licitação do secretário é sério ou não é. Ele pode, o presidente da comissão de licitação, fazer alguma coisa errada. Não dá para me saber se o dono da empresa que ganhou a obra da escola, se ele é amigo do secretário ou se ele não é, e se ele ganhou a obra direcionada. Não dá para me saber se alguém daqui ganhou comissão para fazer a escola e não entregou a escola. Só que do jeito que está criminalizado deputados federais e deputadas, senadoras e senadores, de uma coisa que a gente não tem culpa do problema do CPF de quintos, de sextos ou de sétimos. Você foi perfeito. Aí está tudo certo. Você foi cabal. Irmã, você entrou numa ferida que não dá para a gente concluir essa primeira parte, antes do menor intervalo da televisão brasileira, para deixar de te perguntar. Quem está aí do outro lado, imagina, como houve união para o nome de Davi entre situação e oposição? Você aí do outro lado, meu único patrão, pode pensar o seguinte: o presidente Davi Alcolumbre vai aceitar uma exigência da oposição de pedir impeachment de um ministro do Supremo. Como você responde isso?
Cajuru. Porque nas entrevistas que você vai dar, tipo Bialma, André Sadi, essa é a primeira entrevista exclusiva. Eles vão te perguntar isso. Deixa eu falar uma coisa para você, muito claramente para Leila. Nós temos muitos problemas no Brasil. Não será o presidente do Senado Federal que vai criar mais um problema para o Brasil. A solução, o Senado Federal não é órgão de correição do Supremo Tribunal Federal. A Constituição determina um único procedimento: impeachment de ministro do Supremo. Está errado isso. Temos que fazer uma nova legislação em relação ao processo de impeachment. Essa lei é da ditadura, de 1950. Sim. Então, o que é que nós temos que fazer? Buscar com que cada poder possa conviver dentro das suas atribuições, um respeitando o outro, sem avançar a linha da autonomia e da autoridade de cada poder.